Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais o devocional para estarmos unidos em oração, em comunhão uns com os outros, como a palavra de Deus ela nos ensina, para que assim façamos e sejamos, pois, todos unidos, porque sem união não agrada a Deus. Nós, o povo de Deus, precisamos estar unidos em oração, unidos na palavra, fortalecendo uns aos outros e aprendemos isso com quem? Com Jesus, na sua santa palavra. E a mensagem de hoje, ela vai falar sobre isto, né? Uma lição maravilhosa que nós estamos estudando nessa semana, é a lição de número 12, que vai falar do julgamento, a ressurreição, e a leitura diária, ela tem como um tema principal a oração para o fortalecimento dos discípulos, a oração de Jesus para o fortalecimento dos seus missionários. E a Bíblia está lá escrito esse texto no livro de João, capítulo 17, versículo 14 e 23, que é a meditação diária de hoje. E eu convido você que tem uma Bíblia, que pode acompanhar comigo, para abrir no livro de João, capítulo 17. Vamos fazer esta meditação do 14 ao 23 juntos. Vamos lá na mensagem de hoje. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, como eu e tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha que oração, né? Que oração preciosa de um verdadeiro irmão, de um verdadeiro amigo, de um verdadeiro pai, daquele que se preocupa com o seu próximo. E aí Jesus, ele tinha essa preocupação com os discípulos, com os seus missionários que ele tinha deixado aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus deixou com eles a tua palavra, ó Deus. Foi assim a oração. Eu deixei a tua palavra, a palavra de Deus, ele deixaste nas mãos dos discípulos, para que eles unidos fossem um e começassem a fazer a obra aqui na terra. E Jesus deu para eles poder, autoridade, né, sobre a enfermidade, sobre os enfermos, sobre a doença. Jesus entregou, e a Bíblia diz que Jesus falou até assim para eles: se possível for, fará obras maiores do que a minha. Jesus, ele teve um período aqui na terra, né, viveu 33 anos, operou maravilhas, curou enfermos, né, ressuscitou mortos, mas Jesus deu este poder aos seus pequenos missionários aqui na terra, para que fosse e fizéssemos o mesmo, mas com a autoridade do seu nome pudéssemos fazer a obra aqui nessa terra, para que o seu nome fosse glorificado, para que o seu nome fosse engrandecido, o nome do grande Deus. E Jesus, ele falou assim, né, que fôssemos nas suas orações, para que esta união entre os irmãos se fortalecesse cada dia mais, assim como ele e o Pai eram uns. Hoje vemos essa dificuldade, né? Essa dificuldade de um irmão cooperar com o outro, de um irmão estar unido com o outro. Vamos guerrear juntos, vamos caminhar juntos, estou com você, vamos juntos, vamos vencer. E às vezes
Até a própria palavra fala que os nossos maiores inimigos não são aqueles que estão distante de nós, né? Aqueles que estão lá fora, que até nem pertencem a este mundo, né? Porque nós não pertencemos a este mundo, mas muitas das vezes, os nossos piores inimigos, aqueles que rodeiam contra nós, né? Que pensam mal contra nós, são os nossos próprios irmãos. E a Bíblia diz isto, mas o Senhor, ele orou para que a sua palavra viesse santificar as nossas vidas, para que não pensemos desta forma, para que pensemos como Jesus pensou, né? Jesus orou se preocupando na santificação dos seus irmãos. Jesus fez essa oração ao Pai, que os guardasse, que não tirasse deste mundo, mas que o protegesse de todo o mal. Jesus fez esta oração, que possamos aprender com a simplicidade de Jesus e possamos fazer o mesmo, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, né? Dar as mãos. Foi assim que Jesus, ele nos ensinou para que fôssemos unidos aqui nesta terra, orando uns pelos outros, não com críticas, né? Não com palavras ofensivas de destruição, né? Mas com palavras de amor. Vamos, eu vou com você, eu vou te ajudar, vamos estar caminhando junto, vamos estar orando junto, vamos interceder juntos, né? Jesus, ele não precisava orar, Jesus era Deus, né? Mas Jesus, ele fazia isso nos mostrando o exemplo de amor e unidade, assim como ele tinha com o Pai, que nós possamos ter esse mesmo amor e unidade entre os irmãos. Às vezes estamos passando por uma luta, até pior do que aquele que nos pediu oração, mas às vezes nós nos esquecemos de nós mesmos. Nos santificamos para pedir a Deus, né, que a misericórdia pela vida do nosso irmão, para que alcance o nosso irmão com misericórdia, né, com a necessidade que o nosso irmão precisa. E assim que nós devemos fazer aqui nesta terra, sermos unidos, né? Estarmos sempre em comunhão, fazendo sempre a oração do fortalecimento espiritual, né? Jesus, ele orava pelos discípulos, pelos seus missionários que estavam com a sua palavra em mão, porque Jesus entregou a palavra da verdade para eles, né? Porque Jesus entregou, porque Jesus estava preparando ali seus pequenos missionários, né? Quando Jesus falava da sua morte, que ele ia desaparecer, que ele estaria por um tempo afastado deles, eles com seu semblante se entristeceram. E eu acredito que começaram a chorar de tristeza, porque Jesus ia partir, Jesus ia morrer. Imagine a preocupação deles, né? Quando a gente sabe que alguém muito próximo a nós vai partir, vai morrer. O nosso coração se entristece, não é verdade? É como se o mundo acabasse para nós ali. Mas Jesus disse, olha, é só por um pouquinho de tempo e outra vez me vereis. E outra vez me verei, Jesus dando consolo, mas vendo que quando Jesus, ele partiu, cumprindo assim a sua palavra, que ele ia partir, e por 3 dias Jesus estava no túmulo, e os discípulos estavam em desespero. Vemos até que Pedro o negou 3 vezes. Judas desacreditou na sua ressurreição. Ele chegou a dizer, né, que só acreditaria vendo sobre a ressurreição de Jesus. Mas vemos que quando este milagre aconteceu, quando o túmulo abriu, porque Jesus já deixou eles preparados acerca disso. Jesus falou que voltaria para eles e que outra vez o vereis. Mas eles, por um período de tempo, não lembrou dessas mensagens de Jesus. E aí o que foi que aconteceu? Jesus ressuscitou. E quem foi que Jesus foi procurar? Seus pequenos missionários. Jesus poderia aparecer na sinagoga enquanto todos estavam ali curtindo a morte de Jesus, enquanto todos estavam ali dizendo, ele era o Filho de Deus e não desceu na cruz.
Cadê ele que disse que ia ressuscitar, que tem poder sobre a morte? Quem sabe todos festejavam a morte de Jesus dentro da sinagoga, né? Destruímos mais um, quem sabe eles diziam, destruímos mais um que pregavam heresias, que anunciava heresia, que dizia ser filho de Deus, e eles, quem sabe, se alegravam. E Jesus, ele na sua simplicidade, após ressurgir entre os mortos, a quem Jesus foi procurar? A quem Jesus foi procurar? Eles, para mostrar que tem um poder, para se apresentar para eles que estavam ali se regozijando? Não. A preocupação de Jesus era procurar aqueles que o serviam. A preocupação de Jesus era se aproximar dos missionários. E Jesus, ele se aproximou de quem? Dos discípulos. Jesus foi procurar quem? Os discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus foi até Pedro, que o negou 3 vezes, e Pedro se rendeu diante de Jesus. Jesus foi até a Tomé para mostrar os seus cravos na mão, e Tomé se rendeu diante do nosso Senhor Jesus, né? Foi para eles que o Senhor Jesus, ele orou, ele intercedeu antes da morte, foi para os discípulos, para que os santificassem na verdade, e que através deles, outras pessoas que não recebessem a Jesus, outras pessoas que estavam no mundo, mas não tinham a palavra da verdade, recebessem a Jesus através deles. E Jesus voltou para quem? Para eles, preparando mais uma vez eles para receber agora o seu Espírito, o Espírito Consolador, que iria agora conduzi-lo esta grande caminhada missionária. E nós somos mais um, né? Mais um discípulos, desses discípulos que levaram a mensagem a todo mundo, né? Não só em Jerusalém, mas como a Judeia, como a Samaria, até os confins da terra, que esta mensagem chegou para nós, os povos gentios, através desses missionários que receberam a presença do Espírito Santo, e que esta mesma presença habita na vida de todos aqueles que se arrependem e crê no Evangelho, crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, através de quem? Através da palavra pregada que foi deixado na mão dos discípulos outrora e que hoje está nas nossas mãos através dessa grande comunhão que eles tiveram uns para com os outros, para espalhar esta mensagem para todos os cantos da terra, que possamos ser em unidade, que possamos ser unidos no amor de Cristo Jesus e espalhar este evangelho. Chega de guerra, de brigas, não, vamos nos unir dentro da palavra de Deus, dar as mãos uns aos outros, para que Deus, ele possa assim abençoar nossas vidas, nos usar para levar este evangelho de amor, de paz, de santificação para todas as criaturas. E nós precisamos sim de vocês para estarmos juntos nesta oração. Vamos estar orando pelos nossos pedidos. Há um pedido especial, né, da nossa irmã Ana Maria. Ela pede lá, né, neste grupo nosso aí de oração, que ore em prol da sua família, dos seus filhos, da sua família. Ela pede oração. Então vamos orar pela vida da nossa irmã Ana Maria. Vamos orar também pela família, pela irmã em especial da nossa irmã Ana Carolina, que nos escuta lá em Alagoas, na Bahia. Ela pede oração, que ore em prol da sua irmã e de toda a sua família. Então vamos estar orando. É assim que a Bíblia nos ensina, e sejamos, pois, orando uns pelos outros, né? Vamos estar intercedendo. Eu peço oração pela minha família também, e que Deus assim possa fazer o melhor no lar de cada um de nós. Oremos ao nosso Deus.
Amantíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença, Pai, como falhos, como pequeninos, pedindo ao Senhor, Pai, a Tua misericórdia sempre em nossas vidas e a Tua graça, porque não sobreviveremos, Pai, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, Pai. Precisamos dela continuamente, Pai, em nossas vidas. Senhor, nos perdoa, pois somos falhos, pecadores, Pai. Deus, negligentes muitas das vezes, que o Senhor nos santifique na verdade, Pai. Deus eterno, pois a Tua palavra é a verdade, para que possamos espalhar por os quatro cantos desta terra a Tua mensagem, a mensagem de paz, a mensagem de cura, a mensagem de salvação, a mensagem de libertação. Deus, para todos os cantos, Pai, aonde o Senhor nos colocar, que possamos ter esta ousadia de pregar a Tua mensagem, de falar do Teu amor. Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, todos os pedidos de oração. Neste momento eu apresento o caderno de oração, todas as causas, as necessidades, aquelas, meu Deus, que foram pedidos, Pai, de oração por salvação de um ente querido. Senhor, visita, Pai, salva, meu Senhor, aqueles que hão de se salvar, como estar aqui, Pai, na sua oração, Senhor, que Jesus, Ele fez esta oração não só pelos discípulos, mas para aqueles que hão de se salvar. E neste momento, Pai, estamos orando por todos os pedidos, por aqueles que hão de se salvar, Pai. Traz de volta aqueles que se afastaram. Ó Deus, o pedido de oração por aqueles, meu Deus, que se afastaram, não tem força para retornar. Aqueles que estão presos, Pai, nos vícios, meu Senhor, e não tem força, Senhor, para se aproximar de Ti. Que a Tua misericórdia alcance a todos. Neste momento, Pai, é que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe a tua vida, que esteve aí conosco, orando conosco, aprendendo da palavra conosco. Vamos estar meditando. Coloque aí no comentário se você quer deixar uma mensagem de salvação, pedido de oração. Deixa aí a sua mensagem, estará sendo evangelizada para aqueles que leem a palavra. Amém? Vamos estar meditando e vamos estar evangelizando este mundo com a palavra de salvação. Deus abençoe a tua vida sempre, em nome de Jesus.